Vamos, filho. Vídeo de Yu-Gi-Oh! O mangá de Yu-Gi-Oh! 5DS inteiro é 5 vezes mais maluco. Mano, eu nunca que eu vou ver isso aqui na minha vida. Nunca que eu assistirei 5DS, filho. Arauzinho, não verei. Pra quem ainda tem problemas em aceitar os duelos de moto em 5Ds, Vejo não. esse vídeo ou vai resolver a situação ou piorar ela ainda mais. Vou não. O anime de Yu-Gi-Oh! 5Ds foi o segundo spin-off da série original, logo que Yu-Gi-Oh! GX se encerrou. Ainda se passando na mesma cronologia, só muitos anos no futuro, essa série traz algumas questões de desigualdade social e organizações místico-políticas manipulando o mundo por trás dos panos. Inclusive, fazendo as contas bem por cima, o desastre de 5Ds acontece no mínimo em 2025. Então já vamos adiantando essas carteiras de moto aí. Apesar de ter uma premissa e uma execução muito interessante, infelizmente Yu-Gi-Oh! Tinha essa mania de ser um anime extremamente longo e cansativo. Bem que alguém podia resumir. E aí, o que nós preguiçosos fazemos quando nos deparamos com 150 episódios? A gente tenta ler o mangá. É verdade. Só que, pra quem não viu meu vídeo sobre o mangá de Yu-Gi-Oh! GX, por lá eu expliquei que os mangás de Yu-Gi-Oh! Pós-Duel Monsters intencionalmente contam uma história diferente da história dos animes. Os mangás saem depois. Só que no mangá de 5Ds, tudo é extremamente mais maluco. Como é? Mas isso é bom. Na confia. moral? Tanto o autor desse mangá, quanto o mangá saía depois do anime? Cara, que bizarro. O desenhista Masashi Sato já trabalhavam com Yu-Gi-Oh! Há mais de 10 anos quando a proposta do mangá surgiu. Então eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E por isso deixaram notas bem claras para o público não reclamar que mas na série não é assim. A ideia aqui é explorar conceitos levantados por 5Ds, mas que nunca foram realmente aprofundados como eles queriam. O negócio das motos, por exemplo. No anime, elas têm um porquê de existir. É bem ok, aceitável. Mas justamente, a gente aceitou que elas existissem dentro de um contexto. Aqui no mangá, isso se torna muito mais central pra história. Então, vamos lá. Mas é o que, Rafa? O mangá começa basicamente da mesma forma que o anime. O Yusei desenvolveu uma moto de duelos lá no lixão e é bastante admirado pela galera de lá. Aqui eles apresentam um novo personagem, o Sect, que admira muito o Yusei como duelista, e por isso vive desafiando ele para um duelo. Que é bom. Obviamente o garoto é massacrado, mas isso foi só a escada para apresentar o primeiro conceito relevante dessa história, o Cavaleiro Esqueleto. Ele é uma superstição do lixão, que dizia que um espírito ia surgir para ajudar duelistas mais fracos, mas como todo tipo de satanismo é válido em Yu-Gi-Oh! O Sect fez o ritualzinho pra chamar o espírito e foi capturado por ele. Então sim, duelo de moto contra um cavalo. E eu juro que isso vai fazer sentido daqui a pouco. O importante é que esse duelo termina meio inconclusivo, com o esqueleto desaparecendo enquanto as cartas desse maluco é de quem? Menciona algo do tipo, essa era também tem um guerreiro. E pronto, basicamente por essa lenda ter se confirmado real, vai rolar um torneiozão com uma promessa para os competidores, mas que no fundo é um grande plano maligno secreto envolvendo capirotices. Padrão de Yu-Gi-Oh! Basicamente, esqueça tudo que você sabe sobre o anime de 5Ds. Se você não sabe nada, é melhor ainda. Todos os personagens, relações, propostas, até os decks, tudo é em antítese ao que a série originalmente propôs. Os planos pra esse mangá foram realmente virar tudo de cabeça pra baixo. O Jack, que lá na série começou pobre, mas se perdeu em meio ao poder e dinheiro, e aí só pro final se redime e valoriza mais os amigos. Mano, o cabelo desse maluco é muito feio, parece um capacete. Os que fizemos no caminho, aqui só é escroto mesmo. Riquinho, babaca, humilha todo mundo, tudo por uma sede de poder que literalmente deixou ele insano. A Aki é a Queen of Queens.
uma duelista extremamente popular e cheia de amigos na academia de duelos. Aqui os poderes psíquicos dela são algo bom e que destacaram ela positivamente na sociedade. Mulher o boa! Léo e a Luna só aparecem bem mais pra frente na história, mas basicamente eram crianças extremamente pobres que duelavam nas ruas pra sobreviver. E essas pobres crianças inocentes são vilões sanguinários. Achei fofo. Isso tudo, claro, só nesse começo da história. O Jack tá completamente maluco pela obsessão em encontrar o dragão vermelho, que ele acreditava ser a carta mais poderosa do mundo. A Aki rapidinho entra em depressão por ter os poderes abusados, igual acontece na série. E o Léo e a Luna só estavam corrompidos pela influência maligna dos dragões que eles usavam, porque os dragões signatários são vilões pro mangá. Tudo o que acontece de ruim nessa história é porque... Calma, é burro, tô fazendo piada com isso não faz tempo, cara, calma, vai tomar teu cu. Porque os 5 dragões, daí o 5Ds, são espíritos malignos que influenciam seres humanos para o mal. E esse é o objetivo secreto do torneio que acaba acontecendo. O Goodwin estava procurando por pessoas capazes de se opor a esses dragões. Totalmente oposto à série, que em teoria ele estava procurando pessoas para herdar o poder dos dragões protetores da humanidade. O dragão carmesim do anime é inclusive o vilão final do mangá, com o nome de Ultimaya Tsoukin. Mas calma que eu tô me adiantando demais. É nisso aqui que tem aqueles monstros sincro, né? A desculpa pública pro Grande Prix acontecer é porque todo mundo nesse universo tem alguma mágoa com o Jack. E como ele é o rei dos duelos, esse torneio é pra coroar o imperador dos duelos. Beleza. Alguém que ficaria acima do Jack. E aí, basicamente, todo mundo que foi minimamente relevante no anime aparece como competidor genérico do torneio. Indo desde bonecos aleatórios que eu nem lembro mais o nome, até uma o XYZ já tinha no GX, não? Personagem extremamente importante que marca a abertura e encerramento da última temporada. Essa história é igualitária, aqui é todo mundo lixo descartável e irrelevante. A primeira fase é bem qualquer coisa, são duelos simples e diretos. A segunda fase é bem mais interessante, porque aí começa o show de referência do mangá. É nesse momento que a visão dos autores começa a brilhar para conectar um monte de conceitos que eles querem aproveitar. A segunda fase acontece numa ilha que é claramente a ilha da Academia de Duelos do GX, só que alguns anos no futuro. E isso é só o começo. A própria Academia de Duelos que a Aki estudou usava os mesmos Psycho versus Psycho. Discos da galera do GX. Os poderes da Sherry, que também era estudante lá, são basicamente os poderes do Pegasus sobreviver à mão do adversário. E o duelo entre as duas nesse torneio termina exatamente como foi o do Pegasus versus o Yugi, com a Aki jogando sem ver quais eram as cartas dela, só confiando nos poderes psíquicos que ela tinha. O Sect, possuído pelos espíritos malignos de uma carta dos dragões, se torna basicamente o Rei Supremo, com direito à armadurazinha e tudo. E falando dos dragões, o Red Dragon que o Jack queria tanto me lembrou bastante o que o Merrick fazia com o Ra. Basicamente, várias crianças órfãs foram treinadas para usar cópias falsas dele, mas essas cópias nunca resistiam ao poder verdadeiro da carta. E enfim, esse torneio numa ilha força os competidores a reunirem estrelas para chegar nas finais. Ok, beleza, sutil. E aí, quem perde esses duelos tem as almas presas em cartas pelo duelista excêntrico de roupas vermelhas. Ok, beleza, um pouco menos sutil. E pra fechar com a chave de ouro, o Crow, duelista na ilha, lutando por estrelas, quer ganhar um prêmio em dinheiro, indicado numa carta, pra ajudar o irmão doente a fazer uma operação. É a primeira temporada do Yu-Gi-Oh, né? Só pegaram 300 personagens e transformaram em um. Beleza, aqui já não é nada sutil.
O motivo deles estarem duelando nessa ilha é basicamente o que o Sartorius disse pro Jaden durante a 4ª temporada do anime de GX. Essa ilha tem alguma conexão muito estranha com os poderes dos monstros de duelo, e por isso tanta coisa acontece por aqui. No caso do mangá, os dragões restantes só podiam ser despertados nesse lugar, e por isso Goodwin moveu o torneio pra lá, pro Yusei poder tentar encontrar o Stardust e usar os poderes dele contra os outros dragões. E é aqui que tudo fica incrível. É invocado, que agora tá muito rápido, tá ligado? Se você em algum momento já se perguntou o porquê deles duelarem em motos, o anime justifica isso envolvendo o Energy, a nova forma de produzir eletricidade para Neo Dominó, transformando a magia dos monstros de duelo em tecnologia. E ok, justo, dá pra ter toda uma discussão paralela só sobre isso, mas é uma explicação satisfatória o suficiente. Nesse mangá, eles vão um pouco além. Eles duelam em motos para converter a energia cinética, ou seja, a velocidade das motos, no impacto dos ataques. E as pessoas duelam por defesa pessoal. Pra lutar disso, o cara quer sentir a porrada de um dragão mesmo. Pra não se machucar mesmo. Voltando lá na primeira aparição do Jack, ele forçou o Yusei a duelar porque ele ficava batendo com o monstro na moto dele. E mesmo são os caras doentes, mano. Ameaçando derrubar o... E não é muito mais prático os caras inventar, então, um campo de duelo à base de energia eólica, de energia cinética, exatamente pra isso, então? Sect que tava... Porque é muito mais seguro do que tu tá andando de moto e tomar um murro da porra do... Eu tô andando de moto, o obelisco me dá um murro, eu na moto. É foda, pô. Sendo carregado pro hospital e tal. E ok, duelos em motos justificados. É um esporte de justificado é porra. Contato e riscos reais envolvidos. Ou você tem uma moto de duelo pra se defender ou morre. Mas não para por aí. Isso desenvolveu um jogo paralelo, em que os duelistas simplesmente escolhem seus monstros favoritos, aceleram o máximo que podem e tentam derrubar outra pessoa da moto, sem duelo nem nada. O primeiro duelo da Aki contra o Yusei foi assim. Mas agora que vem o detalhe, sabe toda aquela conexão com a cultura inca que o anime de 5Ds tentou fazer, usando as linhas de Nazca, umas referências aqui e ali daquelas pirâmides e tudo mais? Aqui no mangá, isso é muito mais aproveitado. Todas as aparições do Cavaleiro Esqueleto envolviam essa estrutura que claramente é uma pirâmide inca. Isso porque o jogo de monstros de duelo surgiu com a civilização inca. Tá, calma, não é tanto assim. É uma coisa meio... Eram os deuses astronautas. Porque tanto no Egito Antigo, como a gente já bem conhece, quanto na América do Sul, as sociedades aprenderam a selar espíritos malignos dentro de tábuas de pedra. E aí faziam jogos / rituais usando essas criaturas. Então olha o clickbait. Será que Yu-Gi-Oh! Surgiu no espaço e foi trazido para as diferentes culturas na Terra por alienígenas? Na real, é bem provável que sim. Zexal brinca bastante com essa ideia. O que é Zexal? Ah tá, tem outra temporada, né? Meu Deus. É curioso ver essa ligação indireta entre as temporadas, mas enfim. Os Turbo Duels do presente ou futuro usam as motos para converter velocidade em combate. Mas no passado eles usavam cavalos para isso. Como para essas cerimônias eles não tinham, digamos, relíquias... Eu lembro que esse Zexal, quando saiu, eu acho que eu assisti o primeiro episódio, porque tava saindo e eu falei, mano, um novo Yu-Gi-Oh! Deixa eu ver. Eu assisti o primeiro episódio e não entendi nada. Falei, nunca mais verei Yu-Gi-Oh! Na minha vida. Mágicas das trevas pra ajudar eles? A alternativa foi usar velocidade pra conter os espíritos de monstro. E isso é incrível. Todo o paralelo com os duelos egípcios abre um universo de possibilidades e teorias em Yu-Gi-Oh! E o artista usou isso muito bem em cada quadro desenhado. Me fala se essa primeira invocação do Stardust não parece o faraó invocando o Slifer no Egito. Foi nesse momento que eu amei esse mangá. Nunca mais eu quero ver ninguém reclamando sobre duelo de moto na minha frente. Ah, pois eu reclamo. Eu reclamo! E aí, pra fechar, o Yusei acaba se provando bom o suficiente no duelo do passado, então pode usar os poderes do Stardust pra parar os outros dragões. Isso acaba com a maldade neles, transformando os amigos em gente do bem, tudo certo. E
E o duelo final acaba sendo contra o Goodwin. Acabou que ele não era tão diferente assim do anime, e tinha mais planos escondidos atrás dos planos escondidos. Ele queria reunir todos os dragões malignos para serem sacrificados para um deus Inca supremo, naquela clássica inversão de valores que Yu-Gi-Oh! Faz, com trevas serem boas e luz nem tanto assim. O Cavaleiro Esqueleto, na verdade, era Chaotic Good, distribuindo os dragões malignos para influenciar duelistas a serem extremamente poderosos e sem restrição nenhuma para impedir o Goodwin. Esses dois são irmãos que no passado tentaram fazer o ritual de invocação desse super deus, mas falharam e foram condenados a viver eternamente. A história dos dois começa quando eles foram adotados por uma sacerdotisa e estabelece um precedente preocupante dos mangás de Yu-Gi-Oh! Com jovens envolvendo... Enfim, não vou nem comentar o que acontece no mangá de Arc V, mas a ideia básica é... Conte, eu quero saber! É que a briga desses irmãos pra ficar com a mesma garota, que é tipo a mãe deles, pelo amor de Deus, atiçou um demôniozão que se passava por Deus. E isso corrompeu o ritual. E aí, coisas acontecem, duelos predestinados e Yu-Gi-Oh! Os dois últimos volumes fecham toda a ideia por trás da produção desse mangá. O Yusei desperta o Maximum Sense, que é equivalente ao Clear Mind do anime. E o legal é que como esses dragões não são exatamente os mesmos do anime, o plot twist ficou em considerar que o Stardust sempre foi diferente dos outros. Ele sempre teve o poder pra unir forças para o bem. Mano, aí que tá. Sabe o que é que eu tenho raiva desses 5? Eu sempre tive essas... Eu tive muita carta síncro, tá ligado? Mas eu não sabia como é que invocava essas porra, mano. Eu não sabia. Aí, tanto que... E, tipo, o desenho não passava na televisão. Então eu nem sabia que tinha essa porra. Eu via as cartas, eu via carta 5. Na hora que eu vi o 5, eu já tirava do baralho, que eu não sabia invocar essa merda mesmo. Ou seja, ele era um Syncrotanner pra fazer um Axel Synchro. O autor comenta que ele estava guardando esse segredo, mas não sabia em que momento da história usar. Ele só queria evitar aquele sentimento que o anime teve quando o Yusei imprimiu uma carta no meio do duelo final. Zoado. E olha que maluquice, como ele derrotou esse deus demônio, ele completou o ritual e teve direito a um desejo realizado. E olha esses quadros do mangá. Ele poderia ser o herói de satélite, como na primeira temporada do anime, ou o rei do futuro, como na realidade paralela do final do anime, ou então duelar ao lado de duelistas lendários, como no filme do anime. É muito doido imaginar que dentro da proposta do mangá, todas as realidades possíveis no anime de 5D são paralelas desse resultado final. E é isso que eu gosto nele. O mangá é completamente maluco, mas tudo fazendo sentido com o que foi colocado. Eu acho que o que foi proposto aqui permite a gente conectar os plots de um jeito muito maior. Inclusive com o Zexal, que é a série seguinte e foi a primeira a quebrar essa coisa compartilhada. Só que o desejo final do Yusei é, de certa forma, o desejo de muitos fãs. A única coisa que ele pede é um campeonatozinho sem arriscar o mundo, só pra brincar. Ele e o Jack evoluindo os dragões até não poder mais. Pros padrões de Yu-Gi-Oh! E depois de tudo que aconteceu nesse mangá, duelar sem mexer com forças do universo é um desejo super válido. Ele fez um resumozinho de Sobrenatural. O anime. Mano, esse anime aqui do Sobrenatural, ele tá na minha lista. Desde a época que eu comecei a colocar anime na minha lista. Porque eu sempre fui fã da série. Aí eu vi que tem um anime. E tem. Aí eu vi que tem um anime e falei, porra, queria ver. E eu coloquei na minha lista. Eu nunca vi na minha vida. Tirem as avós. A pior invocação em Yu-Gi-Oh! Religiosas da sala, porque hoje a gente vai falar de ritual, magia negra, tirar o espírito X10. Os bichos depois do GX parece umas placas de vídeo RGB, mano. Parece mesmo, pô. De dentro das pessoas. É Yu-Gi-Oh! De volta no canal. Faz o teste rapidinho. Pergunta pra qualquer jogador de Yu-Gi-Oh! Qual é o tipo de invocação mais importante do jogo. Eu aposto... mais forte, não é não? Aposto que nenhum deles vai te responder ritual. E se tá.
você perguntar pra um... Ah, o tipo de invocação. É porque ele tava falando de ritual, achei que era qual o melhor ritual. O ritual eu sempre achei o melhor, o mais forte, pô. Fã do anime, é quase certo que também não vai ouvir ritual como resposta. Porque, obviamente, ninguém prestou atenção no lore de Yu-Gi-Oh! Se você assiste bastante o conteúdo aqui do canal, já deve saber o quanto eu gosto de Mano, é bizarro pensar o tanto de vídeo já que eu vi desses daqui, mano. explorar as mitologias por trás dos desenhos. Ah, porra. Eu vou zerar o canal qualquer coisa, pô. E Yu-Gi-Oh! Não teria Assistimos, é verdade. porque ser diferente dos outros animes infantis feitos pra vender brinquedo. Mas parece que as pessoas não se importam com essa coisa de lore pra essa franquia. Até se a gente parar pra olhar o tipo de conteúdo feito no YouTube, 90% é só sobre o card game, seja físico ou digital. Um ou outro criador de conteúdo vai sair dessa caixinha, mas é quase nula a exploração do lore por trás de Yu-Gi-Oh! Tirando, claro, o lore das cartas, que até eu já fiz isso no comecinho do canal. Mas é porque um dia, num passado muito distante, a Konami colaborava lançando outros produtos além dos card games, explorando esse lado. Mas hoje em dia abandonaram completamente a ideia de expandir o universo para além do TCG. Compre cards e apenas cards. Isso acaba causando um efeito curioso, mesmo dentro do subgênero dos animes de card game. A maneira como Yu-Gi-Oh! Trata seus produtos cria uma divisão que não deveria existir entre os fãs. Tem gente que só joga o jogo e nunca mais acompanhou o anime além do que viu na infância, porque o que rola lá não faz a menor diferença pro meta. É porque também virou putaria, mano. E do outro lado, tem a galera que só assiste o anime, às vezes ativamente evitando jogar o card game. Eu já falei, eu sinto muita falta de jogar o jogo em si, tá ligado? E eu já falei, expulsaram o Forever do QSMP, o Johnny chegando pra fofocar, eu tô ligado, pô. É o que eu falei, pô. Eu queria um jogo na qual ele lhe desse um baralho aleatório. Ele dava um baralho aleatório pra você. Tome um baralho aleatório. Full. Aí, tipo, e fosse multiplayer. Aí você conseguia duelar contra outra pessoa, tá ligado? Vocês dois com baralhos aleatórios. Ou pelo menos algo relacionado, algo parecido. Por conta do quão diferentes são esses dois mundos entre o animado e os duelos reais. Então nesse vídeo eu quero propor a união desses dois grupos, apresentando uma coisa que os dois podem odiar juntos. O anime de Yu-Gi-Oh! É tão contraditório. Tem o Yu-Gi-Oh! Do PSP, então eu queria duelar contra outra pessoa, tô dizendo assim, tá ligado? Online. Com o produto que ele quer vender, que transformou a mecânica mais importante de monstros de duelo em literalmente o pior tipo de invocação que dá pra usar no card game. Ninguém ganhou com isso, todo mundo só perdeu. Essa abertura é tão boa. Em pleno 2022, todo mundo já sabe que Yu-Gi-Oh! Começou como um mangá sem as cartinhas, contando a história do Yugi, que literalmente significa jogos em japonês, sendo muito bom em vários deles, a ponto de se tornar o rei dos jogos, Yu-Gi-Oh! Mas como o dinheiro sempre fala mais alto, quando os fãs começaram a pedir mais e mais capítulos abordando aquele incrível jogo de cartas que apareceu uma vez, o Takahashi se propôs a fazer um arco inteiro só sobre ele, o arco do reino. Um arco? Dos duelistas, que anos depois se... Cara, Yu-Gi-Oh! É massa, fica ruim depois de 5 episódios, aí é foda porque o resto é tudo igual. Se tornaria a primeira temporada do anime que a gente conheceu, passando a focar total nesse card game. Então é nesse arco que mora a verdadeira essência tomando a cabeça aquele menino. do que é o Monstros de Duelo, esse jogo de cartas dentro da série, que ficou bem diferente do Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, que evoluiu a partir disso. Quando a gente olha para as fusões dessa época, a gente percebe que elas têm um fator único que desapareceu no card game e séries futuras. E isso se liga diretamente ao propósito que esse jogo deveria ter dentro dessa história, indo lá desde o Antigo Egito com as tábuas de pedra até os tempos presentes com os cards de papelão. Aqui, elas eram realmente fusões dos monstros usados. Naquela cena super memorável em que o Rei Caveira e o Dragão Negro se fundem no Dragão Caveira Negro, o próprio nome do monstro já diz
diz o que aconteceu. Os dois se uniram em uma nova criatura que tem as características desses dois, se tornando algo mais forte do que qualquer uma das duas partes. E isso vai valer para absolutamente qualquer fusão canônica planejada pelo Takahashi. 3 dragões brancos viram um dragão de 3 cabeças. O dragão bebê é envelhecido pelo Mago do Tempo. A Quimera é formada por 2 bestas. Essa visão artística para os monstros de fusão se carrega até o final do anime, mas só para as que foram criadas pelo próprio autor da obra, deixando de lado coisas como o Rei do Heavy Metal, por exemplo. Até hoje... Isso aí é putaria, 2 gostosas viram um... Hoje ninguém entende como surgiu vindo de 2 moças. Mano, me diga, ó, olha aqui. Heavy Metal. Essa porra. Por exemplo, que até hoje ninguém entende como surgiu vindo de 2 moças. O que eu quero mostrar... X10. Res Arcana é um jogo de carta que todos os decks são aleatórios, mas como ninguém jogava foi um fracasso. Mas isso era um jogo online de PC? É que pro Kazuki Takahashi, o autor que sabe pra onde a obra deveria ir, as invocações especiais eram pra ter um significado a mais por trás delas. Mas quando o card game foi lançado, elas acabaram se tornando só uma mecânica de jogo a mais, ignorando a mitologia desse universo. Então, que lore seria esse? No arco do Antigo Egito, a gente descobre que cada relíquia do milênio tinha uma função bem específica, e uma delas servia justamente para fundir os monstros invocados nesse... Tem o Duel Links. É uma plataforma de simulador TCG. Mas você tem que jogar a porra do jogo pra ter um monte de carta diferente, né? Ritual das Trevas. Só que como essa fusão é algo artificialmente introduzido a partir da O Johnny... Como é que o cara jogava, mano? Quem tinha mais estrela ganhar. Ou a porra do monstro, o ponto de ataque. Tinha lá o ponto de ataque e ele ia pelo número de estrela. Interpretação humana da força das trevas, uma fusão nunca é exatamente a soma do poder dos monstros usados. Algo sempre vai se perder nesse processo, fazendo com que a única outra maneira de dar mais poder para um K seria buscar direto nas trevas mais dessa essência primordial do monstro. O Mahad foi o primeiro a perceber isso, quando pegou a criaturinha dele e deu uma quantidade absurda de trevas durante um ritual. E por isso todos os monstros de ritual que aparecem na série são literalmente versões com upgrade do monstro usado originalmente. X10. Dá uma olhada no site lá, tu pode usar todas as cartas e tem tudo liberado, mas é em inglês. Mas é de Yu-Gi-Oh? Vai ser exatamente... Censurado é porque ele botou o link, né? O mesmo monstro, só com mais trevas no coração. Oh, essa carta é muito bonita. Então, apesar das cartas de ritual no TCG é de Yu-Gi-Oh? Manda o link no Instagram. Serem uma porcaria. Ou no sussurro aqui na Twitch. Se a gente fizer um esforcinho, dá pra ver que dentro de toda a mitologia no plano de fundo da série, era pros rituais serem literalmente a origem desse jogo. É de onde saem os monstros. O primeiro ritual a aparecer na série foi o Soldado do Brilho Negro, o lendário... Do brilho não. O cavaleiro mais forte de todos. Isso é foda. Com as mesmas capacidades do lendário dragão branco de olhos azuis, de acordo com o lore da própria carta. Nas finais do rei Como é? de olhos azuis de todos, foi o Soldado do Brilho Negro, o lendário cavaleiro mais forte de todos, com as mesmas capacidades do lendário dragão branco de olhos azuis, de acordo com o lore da de acordo com o Chago. Tá. Ele tem as capacidades lendárias. Própria carta. Nas finais do Reino dos Duelistas, a Mai tinha montado um campo extremamente abusivo para o jogo da época, cheio de magias, armadilhas e monstros de efeito, coisa que, de novo, nesse início do jogo, era indicativo de uma situação muito complicada. Então a única jogada que restou pro Yugi era jogar aquela carta. E o jeito que ele pensa isso mostra que é um último recurso, algo mais grandioso e importante do que as outras invocações
que já tinha feito até então. E essa invocação do Soldado do Caos envolve pegar o Gaia, um cavaleiro, e sacrificar. E colocar trevas dentro dele, sacrificando o Kuribou nesse ritual. E todas as vezes que o Soldado do Brilho Negro volta a aparecer no anime, é com o Gaia e algum outro monstro. Porque o Gaia é o Soldado do Brilho Negro. Porra, isso é foda. Isso é foda, filho. Comprar aí, Leozinho. Censurado. Pode link Nama. Pode link Nama. Quer ir sair, mano, no zap? Não à toa, muitos anos. Muito foda, filho. Aqui, ó. Gaia de First Night Origin. Ah, aquele fofo, mano. O Gaia. Caralho, que da hora. Ó, o Gaia com 1600, com 4 estrelas. Muito foda. Arte muito linda, tá? Glória do Gaia. Aí tem ali o Gaia... Cavaleiro For, sei lá. Anos depois, os dois passaram a compartilhar um arquétipo. Mas você provavelmente nunca viu um jogador de TCG te explicar essa conexão entre os dois dessa forma. Esse monstro é tão simbólico dessas intenções do Takahashi que é perfeito para indicar muito toda essa foda, mitologia mano. Escondida nas entrelinhas. Fundir o Gaia e o curso do dragão gera um resultado mais fraco do que sacrificar o mesmo dragão em um ritual. Outro ritual bastante simbólico presente na série nem é um ritual de verdade, mas esse conceito ajuda tanto a criar essa sensação de grandiosidade que a série tratou como ritual do mesmo jeito. O Final... Cara mandou deck de Commander. R$1.500. Um deck, bicho. Um deck, mano. R$1.500. Que diabo é isso, mano? Mano, é muito caro. Que porra é essa? Tá barato? Isso é de Magic, né? É de Magic. É porque tem 5 decks aí. R$1.600. Meu Deus do céu. O boss de todo o arco filler do anime é o dragão de 5 cabeças. No primeiro mundo virtual ele tava lá, no segundo também, no spin-off horrível feito pra vender brinquedo que ninguém quis comprar. O Super Tiamat de Yu-Gi-Oh! Sempre foi tratado como um monstro de ritual, aparecendo como chefão bizarro pro Yugi derrotar, usando justamente o Soldado do Brilho Negro, o espírito de dentro do próprio faraó, como a gente descobre no final da série. O Zork, que é o verdadeiro vilão final dessa franquia, também foi a pica de dragão transposto pro card game como Deus, monstro de ritual, horrível. Fazendo referência até ao primeiro design dele lá no mangá. E na série, ele surge quando os magos criaram as relíquias do milênio, fazendo sacrifícios num ritual literalmente no sentido da palavra. E aí, é nessa luta final que a gente descobre a criatura que mora no coração do faraó, o Chaos Soldier, e não o Mago Negro. O vínculo que esses dois tinham era só por causa do Mahad, que foi quase um irmão pro Aten. Mas o verdadeiro as do faraó era pra ser o Soldado do Brilho Negro, o guerreiro que rivaliza... O brilho não... Pare! Contra o dragão do rival dele. Um conceito que aparentemente era importantíssimo pro universo que o Takahashi quis. Ei, será que teria um ritual do dragão branco de olhos azuis? O dragão negro de olhos azuis? Eita porra! Criar. Mas, né? Ritual ficou tão ruim como mecânica de jogo que provavelmente isso desestimulou ele de usar esse monstro conforme a história se tornou mais e mais propaganda do card game. Não. Quanto é, mano, no Mercado Livre? Cartinha de Yu-Gi-Oh! Mercado Livre. Deve ter umas cartas usadas aqui, né? Yu-Gi-Oh! Ah, porra, que foda! Yu-Gi-Oh! Mega Latas! Só R$180 uma lata! Tá valendo a pena demais. Como é que não tá? Filho? Uma lata! Tá em conta demais. E ó, lote Yu-Gi-Oh! Super Pack. Cartas sem nenhumas repetidas. O cara vendendo 100 cartas aqui por R$50.
Mas aqui é o quê? Ah, vem 100 cartas não repetidas. Leve mais uma carta dentre as conhecidas do desenho. Garante que já receba o seu deck. Muito foda. Dias que se xereda. Diga, linda. X10. Diga, linda. Por isso Magic é melhor. Não tem essa putaria de cada coleção faz as cartas mais antigas ficarem uma merda. É foda, né? Tem o que de Dungeons and Dragons aqui? Ah, tem um livro. O livro foda-se. Tem bonequinho, tem bonequinho não? Tem bonequinho não? Bonequinho não? Caralho. Muito foda, tá? Cara, boneca muito feia. Muito feia esse boneco. Meu Deus, não, sai. Eu retiro o que eu digo. Retiro o que eu digo. Scan é foda. Organizador para Dungeons and Dragons. É que só tem livro, né? Ah, essa miniatura do Bob ficou bacana. Ó, o Presto. Muito foda. Aqui, isso aqui é da hora. Kit miniatura RPG. Isso aqui eu acho foda. Mas esses que não tem cor nenhum, eu acho feio, mano. Eu gosto que tivesse pelo menos uma corzinha. Uma corzinha. Assim, eu não gosto quando é branco não, nem preto não. Quando é preto eu não... Aí é foda. Aqui, ó. Eu gosto quando tem cor, mano. Zangada. Aí é foda. É bonito, mano. Mas se não fosse preto... Ei, mano. Ei, mano. Ei, mano. Né, mano? Tivesse a porra da textura aqui. Essa aqui é bacana, pô. O principal problema de usar rituais no TCG é a dificuldade em completar essa invocação. Tem que ter a magia de ritual, o monstro a ser invocado e geralmente uns 2 tributos pra usar. Só nisso já vai uma mão inteira. E do jeito que Yu-Gi-Oh! É jogado, isso é uma coisa meio inviável de tão lento e custoso que acaba sendo. Ironicamente, se tivessem focado no que o Takahashi fez, talvez esse problema tivesse... Esse cara que quer me cancelar é o mesmo cara que quer que eu pegue 100 mil inscritos pra tentar ir pra BGS e que eu leve ele. E ele automaticamente se convidou. Esse é o cara, mano, só pra vocês verem. Tivesse sido resolvido. Nesse começo da série, os monstros simplesmente apareciam ao pagar o custo da invocação, como qualquer outra invocação de extra deck pós-GX. Todas são incrivelmente viáveis e utilizadas até hoje, porque são relativamente baratas para o jogador, usando 2 cartas e olhe lá, e de acesso imediato para a invocação vindo de fora do deck, exatamente como os rituais do esse Takahashi. Boneco é da hora. Então eu quero convidar vocês a fazer um exercício de anacronismo agora. Ele quem desenhou, mas é porque... Ele que desenhou, mas ele esqueceu que é nos dias atuais, o cara foi um chinês. O cara fez um chinês. Vamos avaliar as séries spin-offs da original aos olhos de algo que certamente não fez parte do planejamento de muitas delas. Vamos forçar um pouquinho para ver como todas as novas formas de invocação são ligadas diretamente aos rituais do Takahashi. Os sincros introduzidos em 5Ds são literalmente a maneira... Eu vou considerar vocês tipo mercenários, tá ligado? Tecnológica de fazer um ritual. Ao invés de usar magia egípcia das trevas, a gente pega um monstro criado artificialmente para tunar um monstro de base. A quantidade de trevas de um monstro pode ser indicada pelo número de estrelas dele. Por isso, para fazer um ritual, os tributos somavam os números deles. Sim. Que é literalmente como funcionam os monstros sincro. É o mesmo procedimento, mas agora sem envolver magia, resolvendo o problema do card game. Ah, então ele só desistiu de fazer ritual, que a porra do sincro é isso aí? Além de representar na série a modernização do jogo. Então era assim que invocava esses merda? Era só sacrificar as estrelas dos monstros? O Kaiba foi quem criou o sincro. Morra, Kaiba. Ele, que nunca acreditou em magia, literalmente tirou esse fator da equação pra fortalecer as cartinhas que ele... Olha como era ali, ó. Você tinha que sacrificar um regulador. Aí, ó. Um regulador, mais um ou mais monstros normais não reguladores. Porque eu não invocava esses merda. O que desgraça é um monstro regulador?
tanto ama. Tudo para superar o recalque que ele tem em relação ao faraó, mostrando a superioridade da tecnologia em relação aos contos de fadas patéticos. Os XYZ, por outro lado, retornam ao conceito original da magia das trevas para transformar o monstro. Zexal, que é o primeiro anime fora da cronologia original de Yu-Gi-Oh!, trabalha muito com a ideia de caos universal, a energia que literalmente criou o universo nessa história. Então essa nova invocação une monstros com quantidades de caos parecidas às mesmas estrelas, para liberar o caos primordial de dentro dos monstros, já que pelo lore da série, as cartas Xyz foram as primeiras coisas criadas no espaço sideral, e logo em seguida veio todo o resto. Zexal é bem viajado, mas no bom sentido. Fora que, se a gente for considerar Zexal como um soft reboot do Duel Monsters, dá pra fazer um vídeo só falando disso, os Xyz seriam também reboots dos próprios rituais. A ideia de monstros que podem se transformar se mantém, já que os Xyz mais importantes são quase sempre upgrades de uma versão mais simples de um outro monstro. Na moral, passou do GX, já não entendo mais nada. No ArcV, eu não preciso nem explicar, né? A série inteira se baseia em universos separados para cada tipo de invocação, menos o próprio ritual. A única representante desse tipo de invocação é a Alexis, mas ela veio da dimensão da fusão, também conhecida como Yu-Gi-Oh! GX, a sequência direta de Duel Monsters, que um dia no coração do Takahashi era pra ser a dimensão do ritual. Então só fica faltando Yu-Gi-Oh! Vraze nessa lógica, com os monstros Link, que não são azuis à toa, já que eles são os novos monstros de ritual. A gente pode tranquilamente interpretar que Vraze é um super futuro mega distante do primeiro anime, mais especificamente um futuro de Dark Side of Dimensions, o filme que encerrou a série. No mangá que acompanhou ele, o Kaiba tinha acabado de criar o Duel Links, ou o Link Vraze, como preferir, que seria esse universo de realidade virtual feito para os duelistas do mundo todo poderem se encontrar e jogar. Então, como esse é o futuro, os Synchros claramente já existiriam por aqui, por isso eles aparecem com uma certa frequência em Vraze. O problema é o ego do Seto Kaiba, que claramente não teria parado de tentar inovar o jogo até perder o controle de tudo. Em 5Ds, a energia absurda gerada pelos Synchros causou o Zero Reverse, que explodiu uma cidade inteira. Até voltando pra GX, aquele arco da Yubel já mostrou os perigos de ir até o espaço buscar algum tipo de energia cósmica para melhorar os cards. Ou seja, indica algum tipo de caos cósmico. X10. Kaiba fez tudo isso só porque ele queria ver o macaco. Pra tu ver, né, mano? Cósmico ou equivalente. Maldito. Talente que poderia ter levado à criação dos Xyz nesse universo também. Então, nesse futuro, cheio de maneiras de exagerar no caos dos monstros, isso precisou ser controlado de alguma forma. Aí entram as Extra Zones e os monstros Link. Uma nova invocação para receber o caos da maneira tradicional e distribuir controladamente só para os monstros conectados a eles. O anime até usa o mesmo círculo na hora de invocar Link e Ritual, só trocando as setinhas por foguinhos. Mas claro que isso tudo não é canônico. Não tá lá escrito explicitamente que o Kaiba criou os Synchros. E muito menos todo o resto que eu comentei. Mas a Kaiba Corp desenvolveu o sistema de 5Ds e Vraze. Zexal, eu só dei uma esticada a partir do que eles mesmos apresentaram na série. E ArcV nem precisa de explicação, porque a proposta da série é focar nas invocações, separando e unificando ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, sendo não canônico, parte de mim quer acreditar que o Takahashi desde sempre foi colocando essas pontas soltas de lore aqui e ali, para tentar criar um mínimo de coesão na obra que mudou a vida dele. Desde Forbidden Memories, muito antes de qualquer... Tá na minha lista de jogar esse, rapaziada. Esse tá na minha lista de jogar.
das cartas, esse é a pior invocação. Qualquer anime sequer pensar em existir, ele já se demonstrava como um cara que planeja tudo com muita antecedência e gosta de colocar isso nas entrelinhas, sem deixar muito óbvio. Então, voltando pro reino dos duelistas, a batalha final do primeiro grande arco envolvendo os cards foi resolvida com monstros de ritual. Um com o poder absurdamente roubado pra época e que ainda se combina com a mecânica de fusão pra piorar essa tudo, carta era foda. E outro que surge quase era o Devorador de Homens, milagre pro protagonista. Como era o nome daquela carta? Não lembro, o Devorador de Homens era uma carta velho de 1000 e... Não, era de 800 pontos de ataque. Que tem a porra do efeito flip. Devorador de almas. Aí a porra do comedor de almas você virar. Aí destruir a porra do monstro. Evoluindo o monstro que agora representava a franquia. O Pegasus até comenta que é um paralelo direto com os combates que aconteciam no passado. É isso aí, com feiticeiros fazendo rituais para invocar criaturas das trevas. Ou seja, muito antes do arco final no Egito, o Takahashi já estava plantando a sementinha de como os dois jogos estariam conectados. O comedor de almas. A própria invocação do Mago do Caos vem com um simbolismo bonito, com o faraó falando que esse é o mago que funde os poderes da luz e das trevas. Eita. Sendo que a magia foi colocada pelo Yugizinho, pro Pegasus não saber qual era a carta quando lesse a mente do faraó. O mago surgiu da união de luz e trevas, Yugi e Aten. Toda a dualidade que é a base essencial de todos os momentos da série. Então o ritual era para ter uma importância e significado muito maior para essa história. Mas o domínio da Konami, que fez essa mecânica... Mano, não precisa ver vídeo de 5 minutos pra saber que o Forbidden Memory não, mano. Tu no Forbidden Memory tu pode fundir qualquer merda com qualquer merda que for. Se horrível no jogo, tornou completamente inviável esse caminho que o Takahashi... Porque ali você funde por elementos, não necessariamente precisa o inimigo que rouba. Poderia ter seguido. Para fazer a mecânica funcionar, a Konami precisou literalmente ir contra o conceito original dela. Necros foi a primeira presença de verdade dos rituais no jogo, que foda. trazendo muitos efeitos para compensar o peso morto que é ter o monstro de ritual na sua mão, sem todo o resto para invocar ele. Os Drytons trouxeram uma variação divertida dos rituais, somando os ataques do material para fazer a invocação. É bonita, tá? Só que isso tudo não é valorizado ritual, é se adequar ao metagame ignorando as coisas específicas que definiam esse tipo de invocação. Uma alternativa que até poderiam ter pensado era transformar os monstros nas próprias magias também, mais ou menos como são os pêndulos. Dessa forma, as duas cartas virariam uma só e poderiam se manter fiéis ao conceito de alguma forma. Os megalites chegaram perto disso até certo ponto. Cada monstro do arquétipo servia como ritual para invocar a versão seguinte dele, acumulando mais caos se quiser jogar de volta pra ideia do anime. Só que... É verdade, ritual virou cachorrada mesmo então, viu? Olha aí mais um indício de que os links são rituais. Na própria carta estão os requisitos para que esse monstro seja invocado. 2 monstros de efeito. Então você, jogador de Yu-Gi-Oh!, acaba fazendo o roleplay do feiticeiro egípcio e invoca versões mais fortes dos seus monstros. Não à toa tem tanta versão Link de monstro... Caralho, tem mesmo, filho. Muito foda. Olha o Jojama Imperador. Arpia. Tem muitos cartas que é parecido, mas que eu não lembro o nome. O engrenagem antiga balista. Que porra é essa? O Ojama, não, mas pode falar, o Ojama. O visual dessas cartas é bonito, pô. O visual das cartas é muito foda. Clássicos do jogo, só que agora evoluídos. É a Konami pedindo pra você botar todo o seu dinheiro, caos, em criaturas que precisam de mais força. Oh, não. Havia dado o soldado do lustro negro. Esse é soldado do caos? Não é, mano. Olha o Tiamat ali. Força. Então, no final das contas, é até um pouco triste ver que um conceito tão fundamental no anime foi jogado para escanteio simplesmente porque não funcionava com o produto que queriam vender. O anime de Yu-Gi-Oh! E o card... Initiative me deu R$10. Dinheiros.
Caio de... Que porra? Quê? Eu dei Ctrl+V errado. Ah, foi nada. De game de Aí é foda. Yu-Gi-Oh! São quase opostos. Ainda bem que ninguém não pediu vídeo nesse donate. Muito obrigado, Whole Enemy Chat In. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Concordo com você, é verdade mesmo. Entre si, tudo de legal e interessante que um fazia não necessariamente se aplicava ao que acontecia do outro lado. Efeitos que aparecem no anime quase sempre são reescritos na hora de imprimir a carta. Nenhum dos principais decks do anime foram relevantes no metagame. E todo arquétipo bom que ganhava torneio mal dava as caras na versão animada. Até que Vrains chegou para mudar isso, ironicamente trazendo a mais nova forma de invocação, que ao mesmo tempo era mais parecida com a antiga, visualmente e em estilo de jogo. Fora que Vrains foi o melhor marketing animado pro TCG, o monstro as do protagonista pela primeira vez era tão bom que precisou ser banido por um tempo. O deck de um personagem relevante foi top de torneio mundial, então por pior que Vrains seja, eu pessoalmente tenho muito a reclamar, ele parece um monte de robô só. Tinha esse potencial pra encerrar de vez a separação entre anime de Yu-Gi-Oh! E card game de Yu-Gi-Oh! E tecnicamente fez, virou mecha, né? Já virou que quando ele foi a última foda. série animada, ele literalmente acabou com uma das partes do problema. Então não tinha mais o que separar, né? É aqui mesmo, é aqui mesmo. É aqui mesmo, Kimi. Tô feliz por... E o final, a parada é difícil no mangá de Yu-Gi-Oh! GX. Você está quase... Não, para, chega. Parem de comentar aí. A galera da escola é quente. Essa é boa. Isso em todo vídeo de GX não tem mais graça. Tá bom, tem um pouquinho. Aí o povo tudo escrevendo a galera da escola e quente. Pô, vai tudo analfabeto. O anime de Yu-Gi-Oh! GX foi o primeiro spin-off da série original, o que acabou abrindo caminho no futuro para outros 5 jovens de cabelos esquisitos. Meu Deus, o tanto de gente! Meu Deus, tem gente demais! Tem isso tudo aqui depois do GX? Venderem suas cartinhas. Mas justamente, GX é um spin-off do anime de Duel Monsters, e não do mangá. Então o jeito que o universo encontrou pra consertar as coisas foi fazer o mangá de GX e ignorar completamente a série de TV. E também o mangá de Duel Monsters. Não dá pra ganhar todas. Apesar das diferenças, a base da história é a mesma. Uma ilha no meio do oceano com uma escola para treinar a próxima geração de duelistas. Os estudantes ainda são divididos em obelisco azul para os excepcionais, Ra amarelo para os novatos que se destacam e Slifer vermelho para ralé. Tá mais pra todo mundo preto e branco. Lembrando que a escola é do Kaiba, então, né, é totalmente de propósito essa divisão. O que vai mudar realmente nessa história é o que acontece com esses jovens no ano escolar, a personalidade de alguns deles, os decks e, em especial, o protagonista dessa história. Ah, vai tomar no cu, porra, mudou tudo. Na edição só muda algumas coisas, tudo. Da Viz Media, a gente foi agraciado com um pouco dos bastidores desse mangá por meio das tirinhas do autor dele, o Naoyuki Kageyama. Ele disse que numa noite qualquer, em 2005, o Takahashi, possivelmente bêbado, ligou pra ele e pediu um mangá de GX imediatamente. No dia seguinte, provavelmente mais sóbrio, eles discutiram as mudanças que precisavam ser feitas. O Takahashi queria a visão pessoal do Naoyuki para essa história e personagens. Ele não precisava usar os decks de heróis do anime porque ele estava prestes a mudar pro deck dos Nels. E o Takahashi queria um pouco mais de destaque pro Chess, um personagem que ele gostava bastante, mas via mal aproveitado na TV. De resto, Naoyuki estava livre para fazer literalmente o que ele quisesse. E ele fez, baseado na própria vida dele. Quem é esses dois, mano? Quem é esses dois? Linda? Quem é essa linda aqui? Ele deu 2 figuras de irmãos mais velhos pro Jade. Eita porra, do nada. E focou em trabalhar o passado das personagens.
Diz o Naoyuki que quando ele viu o duelo final do Yugi e do Faraó no anime, ele ficou tocado em como o Yugizinho tinha crescido e queria muito que todos os outros duelistas tivessem esse tipo de passado para dar esse tipo de emoção nos duelos importantes. E ao meu ver, nesse mangá ele fez isso muito bem. A maior e mais importante mudança é a presença da família Hibiki. A Midori Hibiki é a professora do Slifer Vermelho, no lugar daquele maluco das capirotagens. Oxi, do nada a irmã dele? Lá. O Koyo Hibiki era um duelista mundialmente famoso, campeão, e que usava o deck de heróis elementais de verdade, com todas aquelas fusões genéricas que... Qual é genérica? Eu nunca vi nenhum. Eu acho que é porque é só a arte que mudou, né? Realmente dependem da parte elemental do herói. O Jaden conheceu os dois quando ele era criança e estava num hospital por ter quebrado o pé ou alguma coisa do tipo. Como o Hibiki também estava hospitalizado do lado dele, os dois passavam os dias jogando e conversando. Quando Koyo ficou sabendo que ele tinha pouco tempo de vida, ele quis sair do hospital e ter um último duelo no circuito mundial. Olha esse merda. Ah, vou morrer. O que é que eu vou fazer? Ah, vou duelar. Foi o que eu já fiz uma vida todinha. A mesma coisa de um cara que trabalha de padaria, né, mano? O cara trabalha na padaria, o cara... Ó, você só tem algumas horas de vida. E eu vou fazer um bolo. Só pro Jaden poder ver o que é um duelo de verdade. E sabe por que o Jaden gosta tanto de ser um Slifer vermelho? Porque o Koyo usava uma roupa vermelha. Sabe por que é tão importante pro Jaden se divertir nos duelos? Porque foi a última coisa que o Koyo ensinou pra ele. É exatamente esse tipo de história triste que dá uma motivação para as coisas existirem que o Naoyuki queria fazer. Outro papel importantíssimo que o Koyo tem nessa história é nesse mesmo último duelo ele tem inspirado um outro garotinho a se tornar um duelista. Um fã dele que ganhou um autógrafo e até uma carta especial. O Chess é o verdadeiro protagonista dessa história. E aqui vale levantar a diferença entre personagem principal e protagonista. O Jaden é o principal. A gente acompanha ele, vê as coisas do ponto de vista dele. Mas o Chess é o protagonista. É por causa dele que o conflito começa e é ele quem encerra o conflito. Oxi, entendi nada. É que nem o Fairy Tail, né? Protagonista que a gente acompanha a história é a desgraça do... Não, então o protagonista seria a Lucy. A Lucy. E o personagem principal, Natsu. Derrotando o grande vilão da história. O Dragão de Luz e Trevas é a carta especial que o Koyo Hibiki deu pra ele. O Chess ganhou vários campeonatos infantis, se tornou um duelista promissor, tudo graças a essa carta. E por isso, quando ele entrou na escola, ele foi direto pro Obelisco Azul. E por isso, todos os outros alunos acharam que ele comprou a vaga com o dinheiro da família dele. O que leva o Chess a enterrar a carta e parar de usar ela. Pelo menos até o primeiro duelo dele contra o Jaden, em que a presença do Kuriboh alado fez o Chess perder o duelo e ir se desculpar com o dragão. E assim, sendo bem sincero, o mangá começa bem parecido com o anime e bem fraquinho, mas ele toma jeito lá pela metade dele. O primeiro arco é só um mini torneio, valendo um duelo contra o Zane, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e continua sendo o melhor duelista que a academia já teve. Nossa, junto dele chegam os primeiros vilõezinhos, estudantes que aparentemente estavam possuídos por algo e estavam procurando por uma carta com espírito. A brincadeira aqui é que você não sabe qual das duas é. É nessa parte que a gente conhece um pouco melhor dos outros personagens e as mudanças de personalidade e decks deles. O Bastion continua sendo o gado de sempre. No meu resumo da terceira e quarta temporada, um monte de gente não entendeu o que aconteceu com ele, mas foi isso, gadíssimo. Ele ficou no mundo dos espíritos com a Tânia. E aqui no mangá não é diferente. Aí até eu, né, Barão? Tu tava insano, né? Diferente. Gado do caralho. Tá errado, então. Só que é legal. Oxe, eu não entendi. Não entendi, o cara sendo julgado agora, pronto. Amado pela Alexis. O primeiro duelo dele contra o Jaden é por ciúmes dele ter o celular dela. Ele usa um deck de yokais e folclore japonês, e fora mais alguns duelos, ele não faz quase nada. A Alexis é bem parecida com a versão do anime dela, sendo uma aluna extremamente popular, o que causa o primeiro duelo dela também contra o Jaden. Aqui ela usa um deck de mulheres frias, bruxas, princesas, coisas de gelo. O que é curioso, porque é exatamente o mesmo deck que ela usa naquele arco da Sociedade da Luz no anime. O Cyrus já é um pouco mais interessante.
Mas é mó da hora o baralho dela de cyber mulheres. Aqui no mangá, o Zane é muito mais de boa com ele. O Cyrus sempre jogou bem e a única briga que os dois tiveram era porque o Cyrus tinha dó de vencer os duelos e acabar magoando o adversário. E por isso ele acabou no Slifer vermelho. Ah, isso é bacana. Mas com aquele baralho vai ser bozo dele? Trocaram o baralho desse merda? O deck dele continua com os Roids. Não, cara, esse baralho é uma merda. Só que por aqui eles são um pouco mais militarizados. Aquele plot do poder do vínculo ainda é utilizado aqui, com ele tendo receio de usar uma carta especial, mas é uma carta pra fazer cosplay de dragão branco. E aí tem o próprio Jaden, né? O tempo todo ele finaliza os duelos usando o herói elemental Terra Firma, que é uma mistura do papel do Chamalado como a fusão principal e o portador do protagonismo, assim como o Neos era. Tem até o visual parecido. E esse monstro é um dos membros da coleção dos planetas. Os monstros especiais criados pelo vilão. Eu lembro dessa carta, mano. Herói elementar. Terra firma. Eu lembro dessa carta, mano. Eu acho que eu tinha essa desgraça. Tinha não. Não, essa aqui não tinha não. Acho que um colega meu tinha essa porra. Muito feio. Dessa história. E aí, justamente, o vilão. Ele passa a maior parte do tempo sendo apresentado só como uma escuridão que possui as pessoas e que tá em busca de uma carta com o espírito que selou ele 3.000 anos antes no Antigo Egito. É nessa parte que essa história ofende Não, essa aqui eu não tinha não. Eu tenho certeza que o meu colega lá que imprimia carta tinha. Mas ele tem a carta mesmo, não imprimido. Pouco a história do mangá original de Yu-Gi-Oh! O descobrimento desse monstro é exatamente... Eu tenho umas 400 cartas, pô. Eu tenho uma caixa de sapato com umas 400. Aí esse colega meu tinha umas 1.000 e poucas, 1.200, tá ligado? A gente realmente fazia coleção grande pra porra. Eu tinha um colega meu que tinha umas 100 e poucas também. Aí tinha um outro maluco que tinha umas 3.000. Mano, a gente tinha muita carta, pô. A mesma cena que usam no filme da Pirâmide de Luz, o que é uma referência interessante. O que não é interessante é ele ser mais um sobrevivente do massacre de Kuelna. Esse vilão é basicamente o Zork com as motivações do Bakura do passado. Eles dois buscam por vingança por não terem mais ninguém na vida deles. E aí tem referência do que pode ou não ser os sacerdotes originais, fica meio ambíguo. Tipo esse colega meu que imprimia carta, ele tinha muita carta, pô. Ele fazia muito baralho. Tipo, ele ia duelar com a gente, aí ele falava, tá, eu vou com o meu baralho de herói elementar. Eu vou com o meu baralho de monstros de água. Eu vou com o meu baralho... Tipo, ele fazia muito baralho. Ele tinha vários. Aí, quando ele tava perdendo, ele começava a inventar regra, fala da gaita. Tem referência ao pai do Aster, que foi quem ele possuiu. Uma vez eu fiz um baralho que eu ganhava das cartas dele tudinha. Porque eu tava com um baralho e o meu monstro mais fraco era 4 estrelas, mas ele tinha 2.400 pontos de ataque. Tinha um dragão. Ele era 3 estrelas e era 2.400 pontos de ataque. A defesa dele era 0. Bizarro, essa carta era bizarra, pô. É um dragão de cristal? Era não. Ele era parecido tipo um jacaré. Para criar as cartas da série de planetas. É um vilão bem fanservice. Quando ele ainda era só uma... Como tu invocar essa carta? Ela era 3 estrelas. 3. Tu só, pô, invoca. Criatura dentro de um ser humano, esse espírito de monstro foi... Tinha um golem que tu descartava uma carta da mão e invocava ele, que era 2100. Purgado pelo Kuriboh o Alado, que era branco e ficou preto quando absorveu toda essa maldade. E por isso agora o vilão tá procurando essa carta para recuperar a forma verdadeira dele. Ele só não contava com a presença de um outro espírito, uma defesa deixada... Deixa eu ver se eu acho aqui. Monstro Yu-Gi-Oh! Dragão 2.400. Ué, era 2.800, acho que era 2.800. Pontos de ataque. Não, acho que não vai aparecer aqui, não. Felgrad Dragon. Não, ele era 4 estrelas, porra. Acho que vai baixar, não. Putz, eu queria lembrar muito o nome dele agora. Na moral. Ali, ó. É Nama, tá pra... Eu queria muito achar essa carta.
Deixa eu ver, 2.400. Monstro Yu-Gi-Oh! Dragão 4 responde de ataque, 4 estrelas. Não, parece dragão coisa. Ele não tinha efeito. Acho que tinha efeito. Só que o efeito dela era tipo, se tu atacar, teu monstro perde 400 pontos de ataque. Mas era bom pra botar ele em campo, porque ele não era destruído nem fudendo. Não, acho que era 800 pontos de ataque. Putz, vou achar não. Infelizmente. Infelizmente. E pior que essa carta realmente existia, porque essa carta era tão quebrada que eu achava que ela era falsa, pô. Aí eu comecei a procurar a carta na internet. Pelo nome ela aparece, mas eu não vou lembrar. Não, não era dragão zumbi, não. Ou ele não era um dragão, acho que era um inseto. Acho que era inseto, mano. É verdade, a Cipa era um inseto. Olha essa porra, ó. Jiraiya-Gumo. 2.200. Só que, ó. O efeito dele já não vale a pena. Mas vale a pena colocar ele em campo. Como primeira carta, invocar ele é muito foda. Só que não compensa você atacar com ele, se liga. Quando essa carta declara um ataque, lance uma moeda, escolha cara ou coroa. Se você perder, perca metade dos seus pontos de vida. Só que vale a pena você sacrificar ele e colocar outra carta. Esse inseto aqui era bom pra caralho. Quando esse carta é destruído com mensagem de um combate, é enviado para o cemitério, você pode invocar por invocação especial um monstro tipo inseto com um ataque de 1.500 ou menos para seu campo do seu deck. Em seguida, embaralhe seu deck. Ah, então não é bom não. Não é bom não. Não é bom não. Eu queria achar... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui eu colocava no meu baralho. Eu tinha esse, eu colocava. Porque ele era 4 estrelas, 1.900. Meu baralho era assim. A maioria do meu monstro era de 1.900 pontos pra cima. Não, não é esse Alexandrite Dragon, não. Inclusive, essa carta é muito bonita. Putz. Infelizmente... Não acharei. Esse dragão aqui era... Esse dinossauro aqui, muito foda. Eu colocava ele no meu baralho. Caralho, tragédia, mano. Eu lembro que eu tinha essa carta. Eu invocava essa carta. Não faço ideia como é que invocava esse merda. Ai, que pena. Não vou achar. Não vou achar. Nem tem. Acabou já. Nem tem. Eu queria achar, mano. Não, ah, tá, eu já li. Ah, que pena. Valkyria Knight, essa carta é linda. Não achei. O Neo Aquamadu, eu colocava o Neo Aquamadu no meu baralho. Eu tinha um Neo Aquamadu e o Labirinto. Aí eu sacrificava uma carta e colocava ela de virada pra baixo. Aí o bestão... Ah, eu ataco esse monstro virado de cabeça pra baixo. A carta tinha 3.000 de defesa. Ah, não, acho que o Neo Aquamadu tinha 3.500, né? Essa aqui mesmo, viu? Essa daqui mesmo. Aquela aqui. Não, era 3.000, era 3.000. Era 3.000. E o Aquamadu normal tinha 2.000 de defesa. Que saudade, mano, das minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Pelos sacerdotes egípcios, o único monstro capaz de terminar o que o Kuriboh começou. E, bom, nesse primeiro arco de torneio o vilão falha. Os dois capangas dele perdem. Ah, e o Jaden também perdeu, pro Chess. O que eventualmente faz ele querer montar um deck próprio, já que ele desrespeitou o deck do Hibiki ao jogar sem se preocupar com diversão. E é nesse ponto que surgem os heróis mascarados, os culpados pela criação desse humilde canal, meus monstros preferidos. Nunca vi. Por favor, não vejam o meu primeiro vídeo, ele é... Nunca vi, mano. Herói mascarado ácido, herói mascarado Dian. Que porra é Dian? Herói mascarado... Oxi. muito ruim. Nesse segundo torneio, mais personagens do anime de GX aparecem no mangá. E dessa vez... Sabe o que é legal? É que ele tá falando nunca veja no meu primeiro vídeo. Ele é muito ruim.
Atualmente ele fala que os vídeos desse tempo aqui que a gente tá vendo de Yu-Gi-Oh! É ruim. Ainda mais diferentes do que os outros. O Jin não usa mais o deck de fósseis, ele usa jacarés e o tirano Netuno. O Jesse e o Jaden se apaixonam imediatamente, porque nem mesmo universos paralelos separam um amor verdadeiro. Só que aqui ele usa insetos. E eventualmente foi possuído e usou o Mercúrio. O Gekko ninguém se importou no anime, muito menos por aqui, ele usa o Urano. O Axel continua com o deck temático de guerra, mas ao invés de monstros de fogo, são máquinas dessa vez. O que é um tanto irônico, porque ele usa o planeta Marte, planeta de fogo e tal. E os dois últimos planetas que faltavam eram Júpiter, usado pelo Aster para vencer o... Essas cartas de planeta eram muito boas. Acho que eu usava muito Saturno. O Saturno era foda, pô. Saturno. Eu lembro que eu usava o Saturno e outra. É essa aqui? Não, essa aqui. Putz, qual do Saturno era? Aí nem lembro qual é. O grande Saturno e Saturno. Acho que era esse Saturno aqui. Só que eu acho que não era nem Saturno que eu usava não, mano. Putz, eu sei que esse Saturno aqui era quebradinho. Mas não, eu não usava Saturno não, mano. Júpiter. Nem Júpiter também não. Não sei. Tem uma carta desses planetas aqui que eu gostava muito de usar. Netuno, Júpiter, Marte. Putz, não sei se... Essas cartas tem outras versões dela? Eu não lembro dessas cartas ser assim, não. Eu lembro que eu usava um desses deuses, mas não era assim, não. O Atticus e Plutão, usado pelo Atticus para vencer o Jaden. E aí, com todos os planetas alinhados, eles roubaram o Kuriboh alado e o Terra Firma do Jaden para ressuscitar o vilão. O Tragédia aceita um duelo final porque vilão de Yu-Gi-Oh! E ele usa o Sol para controlar todos os planetas. Eles realmente precisaram do Kuriboh alado e do Dragão do Chess. O poder do Maat é essencialmente o poder de todas as relíquias do milênio, em especial do Enigma do Milênio, que nunca foi confirmado, mas pra mim esse duelo é a confirmação que eu precisava. O Jaden aprende a influenciar o deck dele, conseguindo sacar exatamente o que ele precisa pra vencer os duelos. Exatamente como o Faraó sempre conseguiu fazer. E aí, imediatamente depois desse final extremamente rushado, o mangá nos deu um epílogo bem interessante. O Koyohibiki e todas as outras vítimas acordam do coma. Os personagens mais velhos usam os visuais deles mais velhos. A Alexis com uma jaqueta que o Arquivé veio usar depois, é uma referência legal que o anime fez. E o Jaden com o visual da 4ª temporada. É bonito, me emocionou um pouquinho. O mangá mesmo se encerra prometendo um duelo entre o Jaden e o próprio Koyohibiki. O duelo que só veio acontecer uns bons anos depois em uma edição especial comemorativa. Mas meio que não tem nada demais nela. É só o Jaden usando o resto dos heróis mascarados porque eles estavam vendendo o deck estrutural. Da mesma forma que eu... R$10. Dinheiro. Assisto o primeiro vídeo do qualquer coisa e meu compadre. Aí é forte. Aprendi a gostar do anime de Yu-Gi-Oh! GX na reta final dele. Aqui no mangá foi exatamente do mesmo jeito. Ele começa bem fraco, não tem nem o que defender. Mas quando o autor engaja na ideia de dar um passado e motivos para as ações dessa galera, parece que tudo funciona bem. Tem muitos pormenores que eu nem comentei. Tem bastante duelo genérico, bastante interação com elementos do anime. Então se você gosta um pouquinho de GX, acho que vale a pena dar uma olhada no mangá. E mesmo que você não goste, vale a pena olhar pelas notas do autor, que são muito boas. Ver o ódio dele enquanto o 5Ds estreava e em todo o torneio ele perder porque não queria usar as cartas Synchro. E se você acha que isso é maldade minha com ele, saiba que ele tirou uma foto do Takahashi montado na moto do Yusei e deletou ela. Esse cara mereceu ver os monstros que ele criou sendo vendidos como Synchros. Tô nem aí. Acabamos o vídeo de Yu-Gi-Oh! Eu acho.